Então hoje, né, a paz, boa noite a todos. A gente vai falar sobre o livro de Números, capítulo 25, né? A gente vai continuar falando de Balaão, né? Esse cabra sem vergonha. A gente vai entender sobre ele, né? Então hoje a gente vai falar sobre a doutrina de Balaão, que é mencionada ali em Apocalipse, né? João fala sobre isso em Apocalipse ali. É uma das coisas que é escrita, é uma das cartas ali, né? Uma das cartas à igreja ali, né? Fala sobre isso, sobre esse homem, sobre Balaão, né? E, se eu não me engano, é no capítulo 2 ali, né? Na carta a Pérgamo, né? Fala sobre a doutrina de Balaão, para tomar cuidado, porque dentro daquela igreja estava tendo a doutrina de Balaão. E a gente vai ver isso hoje, vai ver essa doutrina. Que doutrina é essa? Doutrina de Balaão, né? A gente vai entender isso hoje. Né? A gente já falou sobre Balaão, falamos bastante sobre Balaão na outra aula, né? É um personagem muito obscuro, muito difícil falar sobre Balaão, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais hoje, né? Um homem que se corrompia, né? Era um homem bem corrompido, muito interessado no dinheiro, né? Muito interessado em recompensas, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso, tá bom? Lembrando, gente, que a gente faz esse estudo, né, desde novembro de 2011, né? Começou em novembro de 2011 esse projeto, amém? E a gente tá agora no quinto livro de estudo, né? A gente tá terminando o quinto livro de estudo. E tem muita gente entrando agora, né? Então, quem está entrando agora, eu aconselho a assistir os 4 livros anteriores também e as primeiras aulas desse livro de números, né? Para entender, né? Quem está comigo desde o início tá entendendo muito bem, assim, sabe? Porque a Bíblia, ela tem um andamento certo, né? Então, você vai lendo, um livro vai completando o outro, né? A Bíblia, ela é uma revelação de Deus, né? E Deus vai se revelando aos poucos na Bíblia e a revelação completa de Deus vem em Jesus Cristo, né? Então, aqui a revelação ainda era pequena, não é uma revelação tão grande como a gente vai ver no tempo de Davi, né? A revelação vai aumentando, a cada geração a revelação vai aumentando e a revelação se dá perfeitamente completa em Cristo, né? Então, para a gente entender a revelação que está acontecendo aqui nesse livro de Números, a gente tem que ter tido a revelação de Gênesis, a gente tem que ter tido a revelação do livro de Jó, que a gente já estudou, do livro de Êxodo, né, do livro de Levítico, senão a gente não entende, né? Então, eu oriento quem puder voltar, assiste lá desde Gênesis, tem as apostilas, né? Eu escrevi já a apostila de Gênesis, escrevi a apostila de Jó, a de Êxodo eu comecei a escrever, amém? Tô já escrevendo a apostila de Êxodo para enviar. Então, quem der para voltar é melhor, gente. Vocês vão entender melhor, sabe? Vocês vão conseguir fechar melhor o raciocínio aqui, conseguir compreender com mais clareza, tá? Se vocês voltarem, tá? Vocês continuam acompanhando a aula atual, mas tentem ir voltando, assistindo algumas aulas, né? E voltando para vocês conseguirem entender, tá bom? Porque tá tudo linkado, né? Então, tanto que às vezes você vê que eu falo que a gente viu isso em Gênesis, né? Então tem muita coisa que a gente já viu, né? Então é bom tá voltando, tá bom? A gente vai estudar o livro de Números, capítulo 25. É um capítulo leve, curto, né? É rápida a aula de hoje. E como a gente já tá vindo nessa pegada de estudar Balaão, então é bem tranquilo da gente falar hoje, tá bom? Então agora a gente vai continuar falando sobre Balaão, né? Então a gente lembra que Balaão foi contratado, né? Balaão foi contratado por Balaque, o rei moabita, né? A gente lembra que eles estavam ali juntos, né? Era Moabe, Amon e Midian. Nesse capítulo agora a gente vai falar bastante sobre Midian, né? Então, tava ali junto quem? Moabe, Midian e Amon, né? Moabe e Amon são irmãos, são descendentes de Ló, né? A gente lembra. E Midian é descendente de Abraão com Quetura, né? E os três estavam unidos ali para amaldiçoar o povo de Israel. Então a gente lembra que eles alugaram lá Balaque, né? 3 vezes em 3 tentativas ali, né? Tentou, né? Eles tentaram amaldiçoar o povo de Israel, mas foi lançada a bênção, 3 bênçãos diferentes, né? Em cada lugar era lançada uma bênção diferente. E por último ali, né, Balaão, talvez na intenção ainda de receber algum valor, né, já que Balaque deixou muito claro que não ia pagar nada para Balaão, porque Balaão não amaldiçoou ninguém, Balaão não fez o que foi contratado para fazer. Então, Balaão ali, talvez no intuito de receber alguma recompensa, Balaão começou a falar sobre o futuro, né? Começou a prever o futuro ali, para que então eles, sabendo o futuro, eles tentassem pedir de alguma forma ali o futuro, né? Então ele tentou receber de alguma forma o dinheiro. O que acontece? Ele não conseguiu.
Balaão não conseguiu receber, Balaque não pagou. Então a profecia que ele deu acabou sendo um presente ali, acabou sendo um bônus, né? Acabou sendo de graça ali, e ele não pagou, né? Balaque não pagou. Então o que acontece? Balaão quer essa recompensa. Balaão ficou interessado nas riquezas que Balaque prometeu, né? E Balaão vai arrumar um jeito de receber essa recompensa. E ele vai receber essa recompensa realmente. Então agora, né, a gente vai falar sobre isso, sobre essa forma que Balaão vai criar para conseguir receber essa recompensa. Nas aulas passadas a gente lembra, né, que foram erguidos ali, né, 7 altares em cada montanha. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre uma montanha onde foi erguido 7 altares. Então por isso que eu vou refrisar isso, tá? Então a gente lembra que eles foram para 3 lugares, eram 3 montanhas ali, né? E ali foi erguido em cada montanha 7 altares, né? A gente lembra que em cada altar foi ali queimado foram 2 animais queimados, né? A gente lembra em cada altar. A gente lembra no livro de Levítico, quando a gente estudou, Deus falou: olha, sacrifício para mim vai ter que ser feito dentro do meu tabernáculo. Qualquer sacrifício feito fora do meu tabernáculo não é para mim, é para demônio, né? Então a gente estudou isso em Levítico. Aí a gente lembra que Balaão chega para Deus ali, né? Todo alegre e fala: ó, Senhor, eu fiz uns altares lá e sacrifiquei para o Senhor. E Deus nem dá bola, né? Para Balaão. Deus não deu nem bola para esses sacrifícios. Mas a gente lembra que já tinha isso, né? Em Levítico Deus já havia falado: olha, quem fizer sacrifício e não for no meu altar, é para demônio que está fazendo. E a gente vai falar sobre isso agora. Porque esse povo de Israel vai participar da mesa dos demônios. É esse o problema que vai acontecer nesse capítulo. Gente, até agora, no capítulo 23 e 24, Balaque contratou Balaão para tentar amaldiçoar, né? Para amaldiçoar o povo de Israel. Mas a maldição não pegava. Foi o que Deus falou, né? Encantamento não pega no meu povo, né? Bruxaria não pega no meu povo, feitiço não pega no meu povo. E realmente a maldição não pegou. Mas agora vai ser criada uma estratégia que vai corromper o povo de dentro para fora. Não vai ser algo jogado de fora para dentro, mas o povo vai ser corrompido de dentro para fora. E isso é pecado. E isso vai dar problema. E agora vai morrer mais de 20 mil pessoas por causa disso. Porque, na verdade, eles vão se tornar impuros diante de Deus. Aquele Deus que queria tanto abençoar eles, agora não vai encontrar mais esse motivo, né? Então, é essa a estratégia de Balaão. Então, Balaão, o que aconteceu? Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel. Não conseguiu. Deus deixou muito claro: eu não encontrei nada no meu povo que justificasse que eu os amaldiçoasse. Então eu os abençoo. Então o que Balaão pensou agora? Não, eu preciso da minha recompensa. Então ele vai atrás de Balaque e vai criar uma estratégia ali para Balaque. E ele vai falar o que para Balaque? Ó, Balaque, eu tive uma ideia. A gente não consegue amaldiçoar o povo de Israel porque Deus abençoou. Mas a gente consegue fazer com que eles caiam. Então vamos fazer com que eles pequem. Aí quando eles pecarem, Deus vai se desagradar deles e o próprio Deus vai amaldiçoar eles. E é isso que vai acontecer. Realmente. Balaão, né, ele havia abençoado com a boca aquele povo, a boca dele, né, ele havia abençoado 3 vezes, 3 bênçãos diferentes, né. Então agora ele cria uma estratégia para fazer o povo cair. Né, uma estratégia realmente física para fazer o povo cair ali em pecado, um pecado carnal ali, né? Então eles vão cair em pecado, o povo, e o próprio Deus vai se desagradar deles. E essa foi a estratégia de Balaão. Fazer o povo mesmo cair. Já que eles não conseguiram lançar contra o povo nada, eles vão fazer que o próprio povo tropece. É esse o sentido de Balaão, né? Ele não conseguiu fazer o povo tropeçar, então ele vai criar uma estratégia para o povo tropeçar, né? Para o povo sair do seu caminho, para o povo sair do caminho de Deus ali, né? E é isso que Balaão vai fazer. Ele vai dar essa ideia para Balaque. Eles vão fazer isso e realmente o povo vai cair. Realmente o povo vai tropeçar. Então, assim, Balaão vai receber a recompensa que ele tanto queria, né? Ele estava muito interessado nessa recompensa. Como ele não podia amaldiçoar, ele cria essa estratégia, né? Agora, no capítulo 25, não fala que Balaão que criou essa estratégia, né? Deveria ter um capítulo entre o 24 e o 25, devia ter um outro capítulo aqui, 24A, 25A e esse 25B, alguma coisa assim, né? Porque, na verdade, tudo que vai acontecer nesse capítulo 25 foi conselho de Balaão, foi conselho de Balaão para os moabitas, né? Como ele não conseguiu amaldiçoar ali, então ele
não conseguiu cumprir o que ele foi chamado para fazer pelo rei Moabita. Então agora ele cria uma estratégia para que o rei Moabita consiga alcançar o que ele queria, que era amaldiçoar aquele povo. E realmente vai conseguir amaldiçoar a grande parte ali, né? Muitas pessoas vão morrer, ali vai ter um grande problema aqui. Como? Dessa forma, por esse tropeço. Só que Moisés vai falar isso só mais pra frente pra gente. Ele só vai dar a dica pra gente que quem fez essa estratégia aqui foi Balaão, ele só fala mais pra frente, agora ele não fala. Mas lá no livro de Números mesmo, no capítulo 31, ele vai dizer pra gente. No capítulo 31, versículo 16, ele vai falar pra gente que essa ideia aqui, desse tropeço, essa estratégia foi de Balaão. Foi Balaão que deu esse conselho para Balaque, né? Eu vou ler aqui, antes de começar o capítulo de hoje, o livro de Apocalipse, né? No capítulo 2, onde fala sobre a doutrina de Balaão, né? É uma carta a uma das igrejas ali, né? E fala sobre isso, sobre a doutrina desse Balaão aqui, esse conselho que ele vai dar agora para Balaque, né? Então diz assim, Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? E aqui fala: pois ele ensinava a Balaque a armar ciladas, que é o que vai acontecer agora. Balaão vai ensinar a Balaque para armar cilada para o povo de Israel cair, eles mesmos tropeçarem no pecado. Então diz aqui, né? Armar cilada diante dos filhos de Israel, para que eles comessem coisas sacrificadas aos ídolos e para que eles praticassem a prostituição. E é isso que vai acontecer agora. Realmente, eles armaram estratégia. Balaão não conseguiu amaldiçoar ali, né? Mas ele vai criar a oportunidade, né? Vai fazer a oportunidade ali, né? Vai fazer a ocasião para o povo pecar contra Deus. Ele vai criar ali o cenário, né, para o povo pecar contra Deus. E assim o povo vai se amaldiçoar sozinho, próprio povo, né? Então a gente vê que o problema aqui, né, desse povo, né, povo de Israel que representa o crente, não é a maldição não pegava sobre eles, né? O problema é o pecado. Eles deviam se desviar do pecado. Eles não deviam se preocupar com a maldição, mas eles deviam se preocupar com o pecado. E é isso que vai fazer eles caírem hoje. Então diz assim no versículo 1: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Então aqui já havia passado aquela fase, né, das 3 bênçãos diferentes que Balaão profere, né? Então Balaão deve ter ficado matutando, né? Deve ter ficado pensando, ai meu Deus, como que eu faço para conseguir receber aquela recompensa que Balaque me prometeu, né? Como que eu vou fazer se eu não posso amaldiçoar aquele povo? Então ele teve essa grande ideia, né? Do que? De fazer um cenário, de montar a oportunidade ali para que o povo pecasse. É isso que Balaão vai fazer. Então ele teve essa grande ideia e foi lá falar para os inimigos de Israel, para que o povo de Deus tropeçasse, para que o povo de Deus saísse do seu caminho, né? Se eu não me engano, depois a gente vê isso no livro de Lucas. Se eu não me engano é Lucas, eu não lembro. Mas no Novo Testamento fala, né? Ai daquele que tira do caminho de Deus aquele que estava buscando a Deus, né? Aquele que estava andando no caminho certo, estava andando no caminho de Deus, a pessoa vem e faz de propósito a entrada de um cenário em pecado para fazer aquela pessoa cair realmente e sair daquele caminho, né? E é o que Balaão vai fazer. Então aqui no versículo 1 fala o que? Eles já estavam ali habitando, né? Israel ficou morando ali, né? Não muito tempo, né? Mas eles estenderam as tendas ali em Sitim, né? E ali, então, eles começaram a se prostituir com as filhas dos moabitas. Aqui no hebraico, esse prostituir significa fornicar. A gente vai ver que o negócio era sério, gente. Eles estavam levando prostitutas para dentro do arraial. Olha a cara de pau desse povo de Israel. Tava muito sério o negócio tava feio aqui, né? Então, o que aconteceu? Isso tudo foi ideia de Balaão. Então, Balaão fez o quê, né? Balaão ficou matutando, aí não conseguia amaldiçoar esse povo, mas eu tive uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar as moabitas, as midianitas, e vamos fazer elas seduzirem os homens de Israel e fazerem eles pecarem. Então, elas vão seduzir o povo de Israel, eram prostitutas cultuais, a gente já vai ver sobre isso, eu já vou explicar o que era isso, prostitutas cultuais. Elas eram prostitutas cultuais
Então elas se deitavam realmente, né? Então eles vão usar essa estratégia. Ah, vamos pegar as prostitutas cultuais de Moabe, vamos pegar as prostitutas cultuais de Midian e vamos fazer elas seduzirem os homens de Israel, né? Os homens maiores, maiorais. Não era a ralé, gente, era a gente que tinha ali poder em Israel, a gente vai ver, sabe? Era a gente que tinha uma posição ali de dar exemplo. E eles vão ser seduzidos por essas prostitutas. Então, esse foi o interesse de Balaão. Balaão falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as prostitutas cultuais, vamos deixar elas seduzirem ali o povo de Israel. O povo de Israel vai ser seduzido pelas mulheres, eles se deitam com elas e depois elas começam a falar para eles irem também lá para sacrifício dos deuses delas, né? E também eles começam a comer do sacrifício dos deuses dela. Mas com que intenção Balaão fez isso? Balaão sabia que isso era um tropeço. Balaão sabia que isso era uma forma de Deus se desagradar do povo de Israel. Porque qual era o intuito de Balaão? Era dar para Balaque aquilo que ele havia sido contratado. E para que ele foi contratado? Para amaldiçoar o povo de Israel. Então ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel por profecia. Então ele vai fazer isso como? Criando estratégias. Ele vai criar um cenário ali para fazer o povo cair. Então aqui o povo, então, né, começou a se seduzir ali, começou a se deitar com prostitutas cultuais. Eles começaram a fornicar aqui, né? Começaram a se deitar ali com as prostitutas cultuais. Eu vou ler até o versículo 3 e eu vou começar a explicar sobre esse deus Baal, que eles vão começar a comer na mesa desse deus, que é um demônio. E eu vou começar a explicar também como que funcionava essa prostituição aqui, tá bom? Mas eu vou lendo aqui e a gente vai falando. Então eles começaram a se deitar com as prostitutas cultuais moabitas. Aí no versículo 2 diz, né? Então elas, né, começaram a convidar eles para irem para os sacrifícios dos deuses delas. E eles começaram a ir. A gente lembra, né, onde eram feitos esses sacrifícios? Nas montanhas. Tanto que vai falar aqui sobre uma montanha. A última montanha onde Balaão foi para amaldiçoar o povo de Israel é onde eles vão estar agora, comendo do sacrifício de demônios. O povo de Israel. Então, aqui diz no versículo 2, né? Estas convidaram, essas prostitutas moabitas, começaram a convidar ali os homens de Israel para irem lá na festa de sacrifício dos deuses delas. E eles foram. Então, elas começaram a também convencê-los a comer daquele sacrifício que era para os deuses dela. E eles comeram. E acabou que com essa prática, eles acabaram adorando os deuses dela. É isso que diz. Eles se inclinaram aos deuses delas. Então, eles acabaram realmente adorando os deuses dela. Começou com uma coisinha, né? Aí foi indo, foi indo, foi indo. Quando foi ver, eles já estavam adorando aquilo. Eles já estavam ali realmente querendo, né? Então, no versículo 3 diz: juntando-se Israel a Baal Peor. Gente, aqui diz que eles se juntaram, eles fizeram aliança com esse demônio. É isso que está dizendo, é algo muito sério. Eles tinham uma aliança com Deus. E Deus havia falado: não sirvam a mais nenhum Deus. Não comam, não façam nada, não idolatrem nenhum outro Deus, né? E eles estão aqui fazendo uma aliança com o demônio. E é isso que acontece. Diz aqui no versículo 3. Eles fizeram uma aliança com Baal Peor. O que é Baal Peor, né? Peor é o nome da montanha. Então, Baal é o quê? O Baal é o deus daquela montanha. A gente lembra, né? Eu havia falado na aula passada, o povo pagão costumava a fazer sacrifícios em montanhas, porque eles entendiam quão mais alto é o monte, mais o deus dele ia se agradar. E essa montanha aqui, esse Peor, era a montanha de fazer sacrifícios para Baal. A gente já vai falar quem era Baal. Então, eles faziam sacrifícios ali para Baal. E eles estavam lá, e eles fizeram uma aliança com Baal, é isso que está dizendo. Deus viu aquele povo fazendo aliança com demônios. Então diz no versículo 3, então a ira de Deus se acendeu. Quando diz aqui que a ira de Deus se acendeu, a gente vai ver que Deus lançou uma praga. Começou um monte de israelita a morrer. A gente vai ver que mais de 20.000 pessoas morreram, porque eles começaram a fazer aliança com demônios. Agora a gente vai falar sobre Baal. Quem é Baal, né? E como que era esse jeito de adoração? Por que incluía sexo, né? Por que incluía fornicação? Por que incluía orgia?
Baal era um deus considerado deus de fertilidade, né? Todos os deuses de fertilidade são deuses que eram ligados à orgia sexual. Todo deus de fertilidade, eles tinham uma mitologia, né, um entendimento que eles se agradavam daquela orgia. Por quê? O que acontece? Baal era o deus da chuva. Baal era um deus cananeu, né? A gente vai ver mais pra frente. Mas ele também era adorado por outros povos, gente. Não era difícil, porque era um deus para cada coisa. Então, esse Baal era o deus da chuva. Então, eles realmente cultuavam esse deus para que tivessem fertilidade ali de plantação, né? Se vivia nessa época, né, da agricultura, se vivia nessa época da plantação. Então você precisava que chovesse. Imagina um lugar ali que não tinha tanta chuva, né? Então eles faziam esses cultos. Olha o entendimento deles. Agora a gente vai entender por que tinha orgia nesses sacrifícios para Baal. Eles entendiam que a chuva era o sêmen derramado por Baal. Então, Baal é o deus da chuva, e a chuva significa o sêmen, o espermatozoide dele quando ele ejacula. Então, quando esse deus Baal ejaculava, ele soltava a água. Então, o que eles entendiam? Eles entendiam que tinham que fazer bastante orgia para aquele deus se satisfazer naquela orgia e ejacular. Por isso que havia muita safadeza, era muita sacanagem, era esse o intuito realmente. Por isso que diz aqui, né, que eles começaram a se prostituir, tinha muita fornicação, né, muita safadeza ali. E essas prostitutas cultuais, né, eram o quê? Eram mulheres que já eram separadas para servir a esse Deus, né? Porque eram mulheres que estavam ali dispostas, elas entendiam, gente, que isso era algo muito nobre. A gente vai ver que até filhas de reis eram prostitutas cultuais. Era algo que a pessoa era tida como um maioral ali, porque entendia-se que aquela mulher estava servindo aquele Deus. Então era algo nobre, não era algo, é uma prostituta, não, era algo nobre ela ser uma prostituta cultual. Então, essas mulheres faziam o quê? Elas ofereciam o corpo delas para que ali eles fizessem uma orgia, né? Ou viesse alguém ali, pagasse o serviço por meio de sacrifício, né? Ali a Baal, né? O dinheiro não era dado a ela, era um sacrifício feito ao Deus, que ela estava ali se oferecendo a ele, dando o seu corpo a ele, aquele Deus, né? E então, né, era feita uma orgia ali sexual, e até que esse Deus se agradasse. Então era muito orgia mesmo para que esse Deus pudesse, né, terminar ali, conseguisse, né, ejacular ali e mandar chuva. Era nesse sentido. Então essas mulheres eram prostitutas cultuais e elas ficavam servindo esse Deus. Então eram mulheres que se deitavam, né, com um monte de homens. Era muito orgia mesmo, né, para tentar agradar esse Deus. Então era uma orgia doidada. E é isso que está dizendo aqui. Essas mulheres, que eram essas prostitutas, foram lá para Israel e começaram a seduzir os grandes lá de Israel, né? Não era qualquer pessoa que elas foram seduzir. A gente vai ver que elas começaram a seduzir os cabeças de Israel. Então elas foram lá seduzir os maiorais porque eles influenciavam o povo que estava abaixo deles, né? Então elas começaram a influenciar, seduzir esses homens. Esses homens começaram a se deitar com elas, sendo que elas eram prostitutas cultuais, ou seja, quando eles se deitavam com ela, eles estavam já fazendo, né, todo aquele trâmite de adoração daquele Deus, porque ela estava ali, né, como uma prostituta cultual daquele Deus, e é isso que está falando aqui. Eles começaram então a se deitar com essas prostitutas. Então essas prostitutas começaram a convidar eles, né, já que eles estavam fazendo parte da adoração lá a Deus Baal, né, se deitando com elas, então que eles fossem lá também para ver o sacrifício que ia ser feito, né? Então, eles iam lá e viam o sacrifício que estava sendo feito. Então, era queimado uma parte ali da comida e eles comiam aquela parte daquela comida com aquele Deus, né? Então, é isso que acontecia. E esse povo de Israel começou a fazer isso. Começou a sentar ali e começou a comer daquele sacrifício que era feito para aquele Deus Baal. E assim, eles formaram uma aliança com esse Deus Baal, né? Uma aliança com o demônio. A gente já vai ver isso, porque o Novo Testamento fala isso, né? É impossível você comer da mesa de Deus, né? Esse povo comia da mesa de Deus. A gente lembra em Levítico, quando a gente estudou, havia uma oferta, que era a oferta pacífica, que eles comiam junto com Deus.
Parte ficava com Deus da oferta, parte ficava com os sacerdotes e parte eles levavam para casa. Eles podiam fazer um grande banquete, chamar a vizinhança e comerem. Então eles participavam da mesa de Deus. E agora eles estão participando da mesa dos demônios. E a Bíblia vai dizer isso, a gente vai ler daqui a pouco, né? Que é impossível você participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Ou você participa de uma mesa, ou você participa de outra mesa, né? E é isso que vai acontecer com esse povo. E eles começaram a participar da mesa de Baal-Peor. Então eles fizeram aliança com Baal-Peor. Então Deus se irou e mandou uma praga sobre esse povo. Aí no versículo 4, né? Então diz, né? Aqui eu anotei, deixa eu já ler, que já fala sobre isso. Oséias diz assim, Oséias, capítulo 9, versículo 10, a segunda parte diz assim: mas eles foram para Baal-Peor, né? A montanha onde se faz sacrifícios para Baal. E se consagraram, gente, eles se consagraram para esse demônio, eles se consagraram para Baal ali, né? Então, a vergonhosa idolatria, eles começaram a se consagrar para Baal, e então eles se tornaram abomináveis, assim como Baal também o é. Então, como eles começaram a se consagrar para aquilo que é abominável, eles se tornaram abomináveis. Quando você se consagra a Deus e Deus é santo, você também se santifica. Mas se você se consagra a algo abominável, você se torna algo abominável, né? E em 1 Coríntios, né, Paulo fala sobre isso, sobre dividir a mesa dos demônios, que foi o que esse povo aqui fez. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17 ao 21, diz assim, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão, que é Cristo. Considerem, Israel, segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes daquele altar? Então, se você se alimenta do sacrifício de Cristo, né? Você está se alimentando, você é participante daquele altar a qual ele pertence, né? Porque você está comendo do sacrifício dele, né? Aqui Paulo está falando sobre o pão, né? Você come o pão, significando ali comer o corpo de Cristo. Então, você está fazendo parte de qual mesa? Da mesa de Deus. Então você está sentando e participando do altar de Deus, porque você está comendo o sacrifício que foi entregue em qual altar? No altar de Deus. Então você está participando da mesa de Deus. Aí é que ele fala: que então eu vou dizer para vocês, né? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Então aqui ele está dizendo o quê, Paulo? Olha, eu não estou falando para vocês que o demônio é mais poderoso do que Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando que aquele sacrifício tem algum valor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você tem consciência que aquele sacrifício foi entregue para determinada entidade, né, para determinado demônio, e você come daquilo, você está participando de qual mesa? Não é da mesa de Deus que você está participando, é isso que Paulo está dizendo, né? Porque eles sabiam ali, né? Porque assim, eles estavam, não, eu já sou purificado, Cristo já me purificou, eu já sou santo, eu já sou justificado, então eu posso comer qualquer coisa que nada mais, né, vai anular o que Cristo fez por mim. E Paulo fala, cuidado, não é assim. Porque assim, quando você come, né, o pão que representa o corpo de Cristo, você está participando da mesa de Deus. Se você come algo que foi sacrificado e consagrado a um demônio, você está participando da mesa daquele demônio. Você está comendo com ele, com aquele demônio. Toma cuidado, é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Então aqui diz: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vocês se associem ao demônio. Então, se você senta e come daquilo que foi consagrado a um demônio, você está comendo da mesa do demônio. Então, você está também tendo uma aliança com aquele demônio. Você está comendo com ele, está sentando para comer ali com ele o que foi consagrado a ele. Então, você está comendo algo que foi consagrado àquele demônio. Então, você está tendo parte com ele. Então, ele diz aqui, né? Eu não quero que vocês se associem aos demônios. Vocês não podem beber o cálice dos demônios e depois vir participar da mesa de Deus. Vocês não podem participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios ao mesmo tempo. Ou vocês participam de uma mesa ou participam de outra mesa, né? É isso que Paulo está querendo dizer. Às vezes a gente vê, né, a pessoa falando, vê um trabalho na rua, né?
uma galinha morta, alguma coisa feita na rua, a pessoa fala, eu vou é comer, né? Eu como sem problema, não sei o quê. Cuidado, porque aquilo foi consagrado a um demônio, né? Então, se você está participando daquilo, você está participando da mesa do demônio. Não é que você está adorando aquele demônio, mas de certa forma você está tendo aliança com aquele demônio, porque você está participando da mesa dele, né? Às vezes a pessoa não tem entendimento, fala, isso não pega em mim, não, eu até como, né? Vou comer essa farinha, né? Cuidado, porque isso foi consagrado ao demônio, né? E aquilo é a mesa do demônio. E se você sabe que aquilo é a mesa do demônio e você come, você está comendo a mesa com o demônio. Então tem que ter muito cuidado. E é isso que Paulo diz. Então no versículo 4, né? Começou a praga, gente. Começou, Deus viu o que aconteceu, começou a praga, o povo começou a morrer. A gente vai ver que o negócio estava feio, que eles estavam levando a prostituta para dentro do arraial, para suas tendas, para se deitarem com elas lá dentro, gente. Olha que absurdo. O tabernáculo ficava aqui no meio do povo, né? O povo ficava tudo em torno do tabernáculo de Deus. Deus era o centro daquele povo e eles começaram a levar prostitutas para dentro do arraial, para se deitarem ali nas tendas com elas. Então, estava feio, o negócio realmente estava muito feio. Então, no versículo 4, né, diz que a praga começou a matar todo mundo ali. Então, Deus vem e fala com Moisés. Aí Deus fala, Moisés, com certeza, aqui não fala, mas Moisés deve ter intercedido, gente, é claro, né? A gente cansa de ver Moisés interceder por esse povo, né? Gente, lembrando que aqui é uma nova geração, viu? Aquela geração lá reclamona morreu. Aqui é uma nova geração, olha só, né? E essa geração tá caindo aí, né? Na sedução, né? No pecado. Então aqui, né? Deus vai e fala para Moisés. Moisés deve ter intercedido, Moisés deve ter clamado a Deus, então Deus vem responder a Moisés. Então Deus vai e fala para Moisés, pega todos os cabeças do povo e enforca eles ao ar livre. Gente, Deus vai mandar matar os cabeças do povo e deixar estirado para que todo mundo veja como exemplo. E diante do tabernáculo, ele vai falar para matar e deixar lá diante do tabernáculo todo mundo enforcado, como exemplo para o povo nunca mais fazer isso. Então, olha o absurdo que estava a situação, né? E Deus manda, então, matar os cabeças. Então, a gente vê que quem estava sendo seduzido ali eram os cabeças, gente, realmente. Olha os exemplos que estavam dando, né? Os cabeças ali. Então, Deus fala, faz o seguinte, pega todos os cabeças do povo, enforca eles, né? Ao Senhor, ao ar livre. Então, deixa eles ali na frente de todo mundo, para todo mundo ver, né? E assim a minha ira, né, vai se retirar. Assim eu vou retirar a minha ira de vocês. Então no versículo 5 diz, né? Então Moisés disse isso para os juízes de Israel. A gente lembra que Moisés, né, tinha levantado alguns chefes ali, né? A gente lembra que era o conselho de Jetro, né? Chefes de 10, de 50, de 100, de 1000, e tinha também os anciãos, né? A gente lembra os 70 anciãos ali. Então Moisés foi e falou isso lá para os juízes de Israel para eles começarem a matar. Então Moisés falou, cada um mata os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Cada um vai e começa a matar aí na sua tribo, né? Imagina, era muita gente, tinha que acabar logo a praga. Deus é muito claro, a praga só vai acabar quando você matar todos os cabeças que adoraram a Baal. Então era muita gente. Imagina, a gente vai ver que mais de 24 mil morreram aqui pela praga. Então era muita gente que adorou a Baal Peor, né? A Baal, né? Então tinha que matar muita gente. Então Moisés vai e pede ajuda. Gente, sai todo mundo aí, os líderes, saem nas suas tribos, vai matando todo mundo que adorou a Baal, né? Aí no versículo 6, né, diz, né, que, olha a cara de pau, né? Aí diz aqui, eis que um homem dos filhos de Israel, né, aí vem entrando lá no arraial e vem com uma midianita, gente. Provavelmente uma prostituta cultual também. A gente vai ver que ela era filha de um rei, né, essa mulher. Mas era nobre uma filha de um rei ser prostituta cultual. Era algo nobre. Elas faziam estudo para ser prostituta cultual. Elas iam, se separavam para estudar sobre aquele deus, não sei o quê. Então era algo nobre ser prostituta cultual. Não era qualquer uma, não. Tinha que ter posses, né? Você tinha que pagar. Não era pobre que era prostituta cultual. Então, essa daqui é a filha de um dos reis midianitas. E ela, olha só a cara de pau desse homem, ele é da tribo de Simeão. Aí esse homem tem a cara de pau de levar dentro do arraial uma prostituta cultual de Midian. Aí ele leva lá pro arraial e leva lá para dentro da tenda dele, para ele se deitar com ela lá dentro do arraial. Olha a situação. Então aqui diz, né? E ele fez isso na frente de Moisés e de toda a congregação. Gente, tava uma cara de pau tremenda, né? Eles já não estavam tendo noção que aquilo era errado, né? Perderam a vergonha do pecado, né?
Então aqui diz que enquanto ele estava levando essa prostituta cultual lá para a tenda dele, para ele se deitar com ela, o povo chorava na congregação. Por quê? Porque a praga já tinha começado, gente. O povo chorando porque Deus estava matando todo mundo ali. A gente vai ver que era mais de 20 mil pessoas já tinham morrido. E o povo chorando e ele passando lá com a prostituta cultual para levar para a tenda dele. Aí no versículo 7, então diz, né? Vendo isso, Finéias, né? Finéias aqui, gente, é o filho do Eleazar. A gente lembra que Eleazar agora é o sumo sacerdote, né? Eleazar é filho de Arão. Arão morreu. Eleazar virou sumo sacerdote no lugar de Arão. E Finéias é filho de Eleazar. Aí quando Finéias, né, que é sacerdote, é filho de Eleazar, que é o sumo sacerdote, ele viu aquele homem entrando com uma prostituta, uma praga correndo pelo arraial, mais de 20 mil pessoas morrendo, Moisés intercedendo pelo povo, saindo todo mundo para matar os cabeças das tribos para tentar aplacar a ira de Deus, porque senão todo mundo ia morrer. E vem esse cara de pau com a prostituta cultual entrar na tenda dele lá, né, para fazer orgia ali no meio do povo de Israel. Então Finéias veio correndo atrás dele, né, com uma lança e matou esse homem e essa prostituta, né, essa filha de um rei ali midianita. Ele atravessou a lança, né, entre os dois, né, ao mesmo tempo ele matou ela e ele ali. Ele entrou na tenda desse homem. O Finéias foi com a lança, entrou na tenda desse homem e matou o homem e a mulher, né? Então diz isso aqui. Vendo isso, né, Finéias, que é o filho de Eleazar, que agora é sumo sacerdote, levantou-se do meio da congregação, né? Então eles estavam ali reunidos, chorando, todo mundo ali indignado com aquilo que estava acontecendo. Ele se levanta correndo ali, pega uma lança. Gente, a lança não era dele. A gente lembra que não era dever de sacerdote matar ninguém. Não era para ele matar ninguém, não era dever de sacerdote matar ninguém. Sacerdote, pelo contrário, devia ser afastado da morte. A gente lembra que ele não podia ter contato com cadáver, né? Então, não era dever dele. Mas ele ficou tão irado, tão indignado, né? Todo o povo chorando ali, implorando a Deus misericórdia, gente morrendo com a praga, né? Saindo todo mundo que nem doido para matar os cabeças para tentar aplacar a ira de Deus. E ele vê esse cara de pau vindo com uma prostituta, entrando na tenda. Ele pegou uma lança qualquer ali que ele achou de algum soldado e saiu correndo. Aí diz no versículo 8, né? E ele foi indo atrás desse israelita, né? E ele foi lá dentro da tenda desse israelita, pegou a lança e atravessou esse israelita e a mulher que estava lá, né? E atravessou os dois pelo ventre. Então, quando ele fez isso, a praga cessou. Então, antes dele fazer isso, ainda estava a praga correndo, gente. Imagina, era muita gente que tinha que matar. Era muito cabeça ali que tinha que matar, né? Então, provavelmente, Moisés não tinha terminado de matar todos os cabeças, porque a praga não tinha cessado. Então, aqui ele chegou e fez isso, né? Ele foi e veio com a lança, matou os dois ali, e Deus se agradou disso, né? Deus se agradou porque Deus cessou a praga naquele momento. Então, no versículo 9 diz, né? Que naquele dia morreram 24 mil pessoas. Olha só que absurdo, né? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 8, diz que nesse evento morreu 23 mil, né? Morreram 23 mil pessoas. Mas não é contradição. Tem lógica, deve ter morrido 23 mil pessoas pela peste, né? Porque Paulo diz isso, pela praga morreram 23 mil pessoas. Só que devem ter morrido 1.000 também assassinados, porque a gente lembra que Moisés já tinha dado a ordem, sai todo mundo e começa a matar seus cabeças. Então eles devem ter saído matando, só que mataram só 1.000. E a praga continuava solta, né? Então, o total de mortos foi 24 mil. Então, no versículo 10, Deus disse para Moisés. Aí, no versículo 11, ele fala, Finéias, né? Esse que entrou com a lança é o sacerdote, né? Ele é filho do sumo sacerdote, ele é o sacerdote ali. E ele matou 2 pessoas. Ele devia se afastar de cadáveres e matou 2 pessoas. Então, o que as pessoas devem ter pensado? Finéias vai ser punido. Finéias vai perder o sacerdócio, né? Porque Finéias devia se afastar da morte e ele matou. Deus não deixa nenhum sacerdote matar. Ele foi lá e matou, sem ordem de Deus nem nada. Ele levantou e foi lá matar e perdeu o sacerdócio, né? Então Deus vem agora confirmar. Deus fala, não, ele não perdeu o sacerdócio não. Pelo contrário, ele vai ser honrado. Porque eu gostei do que ele fez, é isso que Deus vai falar. Aí no versículo 11, Deus fala isso, olha, Finéias, né? Que é o sacerdote, né? Ele desviou a minha ira sobre vocês.
pois ele estava animado com o meu zelo entre eles. Ele teve zelo para comigo. Ele ficou indignado quando ele viu aquilo e ele saiu na intenção realmente, né, de me honrar. Ele matou aqueles dois na intenção de me honrar, é isso que Deus está falando, né? E assim, agora, o meu zelo, né, de sorte que no meu zelo eu não consumi os filhos de Israel. Então, ele teve um zelo tão grande comigo quando ele fez aquilo. Eu senti o amor dele, né, para comigo, ele me honrou com aquilo, que assim conseguiu aplacar a minha ira e eu consegui realmente amar ao povo de Israel, ter o zelo para o povo de Israel e parar ali a praga, né? Então ele está confirmando que ele concordou com o que Finéias fez, né? Não, o que Finéias fez me agradou, é isso que Deus está dizendo, né? Então no versículo 12 ele continua, e por causa disso eu vou dar a minha aliança de paz para Finéias, né? Então, assim, eu não tô irado com o que Finéias fez. Finéias devia se desviar da morte, devia se desviar de cadáveres, né? Mas o que ele fez não é uma mancha para o sacerdócio dele. E não vai tirar o sacerdócio dele. Pelo contrário, está confirmando o sacerdócio dele. E eu faço com ele uma aliança de paz, porque ele fez algo que me agradou muito, né? Então ele vai sempre ficar em paz comigo. Olha que incrível. Deus está fazendo uma aliança de paz para sempre ter paz com Finéias, né? Então no versículo 13, Deus diz mais ainda. E ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. A gente vai ver, Finéias vai ser o sumo sacerdote, né? Depois que Eleazar morrer, Finéias vai se tornar o sumo sacerdote. E a descendência de Finéias também vai ser uma descendência de sumos sacerdotes. Ele vai ter uma descendência que todo descendente dele vai ser sumo sacerdote. Vai ter um intervalo de tempo ali curto, pequeno, em que a descendência dele não vai exercer o sacerdócio. Vai ser do tempo de Eli ali, né, de Samuel ali, até o reinado de Davi ali, né? Esse período, quem vai exercer, vai ser sumo sacerdote, vai ser a descendência de Itamar, o tio de Finéias, né, o irmão de Eleazar. Mas a Bíblia não explica por que é isso, esse período, né? Mas até então, todo o restante do tempo, e é muito tempo, gente, esse período aqui que a descendência dele não vai ser, é muito curto, comparado ao período que vai ser. Então, ele realmente foi honrado por gerações e gerações e gerações. E assim, no tempo de Davi volta, a descendência dele volta a ser sumo sacerdote ali também, tá? Mas a gente não sabe o motivo, mas realmente esse homem foi honrado, a descendência dele foi honrada. Aí no versículo 14 vai falar quem foi esse atrevido que levou uma prostituta lá para dentro do arraial, né? Esse cara de pau. Aí diz aqui que esse israelita que foi morto, né? Era Zinri, e ele era filho de Salo, né? E ele era ali da tribo de Simeão. Ele fazia parte ali dos simeonitas, né? Então era esse cara da tribo de Simeão ali que fez isso. Aí no versículo 15 diz que a mulher que foi morta era Cosbe, né? Filha de Zur, e ele é um cabeça do povo dos midianitas ali, né? Então a gente vai ver mais pra frente, né, que esse Zur vai ser morto, né? Vai haver uma vingança aqui, né? A gente vai ver mais pra frente, eles vão vingar o que aconteceu aqui e vai ter um massacre ali, né? Um monte de gente vai morrer ali, os midianitas, moabitas, e esse Zur vai morrer aqui. E quando ele morre, né, mais pra frente, eu acho que é capítulo 31, diz que ele é um rei, ele é um dos reis, tem vários reis em Midian, a gente vai ver mais pra frente. E ele era um dos reis, ou seja, ela era uma princesa, ela era filha do rei, né? Mas era algo muito nobre, ela devia ser prostituta cultual. Para ela ter se sujeitado a entrar lá na tenda, né, tudo, ela devia ser uma prostituta cultual. Então, ela morre e ela era filha desse rei midianita. Aí no versículo 16 diz, né? Disse mais o Senhor para Moisés. Aí no versículo 17 ele fala sobre isso, que eles vão ter que vingar o que aconteceu, porque eles fizeram de propósito. É isso que Deus vai dizer, né? Eles vão vingar, porque na verdade tudo isso foi uma estratégia. Eles fizeram de propósito para fazer o povo de Israel cair. Não é que a midianita veio e se apaixonou, né? Porque a gente fica pensando, né? A gente fala, pô, mas a Zípora, a mulher de Moisés, é midianita, né? O sogro de Moisés é midianita. Mas não é isso, a questão não é isso, né? Porque a Zípora, o sogro de Moisés, era sacerdote e tal, mas eles não tinham maldade, eles não queriam que Moisés caísse, né? Não queriam ser tropeço na vida de Moisés. Mas aqui não. Aqui são midianitas, né? Moabitas, né?
Igual, por exemplo, o Moab, a gente vai ver mais pra frente, né? A Ruth, né? Ruth vai ser abençoada, né? Ela tá na genealogia de Jesus. Mas não é essa a questão, né? Não é que ela é de Moab, não é que ela é de Midian, não é isso a questão. Mas a questão é que eles maquinaram isso, né? Ela veio realmente para corromper. Essa mulher de Midian, ela veio realmente para fazer aquele homem tropeçar. Essas mulheres de Moab vieram para fazer eles tropeçarem. Então eles vieram nessa estratégia realmente de fazer o povo de Israel tropeçar. E por isso que Deus agora vai falar que vai ferir eles, né? Vai se vingar disso, porque foi algo maquinado. Não é que, ele se apaixonou por uma midianita, né? Não, não é isso. Igual a gente vai ver mais pra frente, né? Raabe, né? Salmão vai se apaixonar por Raabe. Raabe era cananeia. Raabe, né? Era pra morrer. Deus falou que quando foi invadir as cidades era pra matar quem tava lá, né? Mas Raabe vai ser poupada aí mais, né? Ela vai estar na genealogia de Jesus também. Mas não é a questão, não é essa. A questão é a intenção, né? E ali, essa mulher, essa midianita e esses moabitas estavam na intenção de fazer aquele povo tropeçar. E Deus fala: não, vocês vão se vingar deles, porque foi de propósito. Não é que se apaixonaram, né? Viu lá a midianita e se apaixonou, como Moisés se apaixonou por Zípora, né? Como Salmão vai se apaixonar por Raabe. Não é isso, mas é o que tinha no coração delas. Elas fizeram de propósito para aquele povo tropeçar e para que o próprio Deus rejeitasse o seu povo, né? Para fazer o povo cair e o próprio Deus deles rejeitá-los. Então Deus fala: vocês vão se vingar. Vocês vão se vingar de Midian. Agora a gente vai lá e vai matar esse povo, vai se vingar. Então no versículo 18 diz, né? Porque eles afligiram vocês. Eles fizeram isso de propósito. Então a gente vai se vingar. Porque eles enganaram, no caso de Peor, né? Eles fizeram de propósito. Eles enganaram vocês, né? Eles vieram com má intenções, levando vocês lá para a montanha de Peor e acabaram enganando. Quando foi ver, vocês estavam participando, tendo aliança com demônios, né? Então a gente vai se vingar deles, porque eles enganaram vocês, fizeram vocês tropeçarem. E aqui continua, e no caso de Cosbe, ou seja, ela entrou ali também maquinando, né? Deus deixa muito claro aqui, né? Que no caso de Peor, quando eles foram lá no Baal Peor, né? Na montanha lá Peor, que era a adoração de Baal, que as mulheres começaram a seduzir, era já maquinação. E aqui tá falando também, essa midianita que entrou lá no arraial com esses simeonita, né? Ela também estava maquinado para ela fazer o povo de Israel tropeçar, né? Então aqui diz irmã deles, né? Ou seja, irmã de quem? Do pessoal de Peor, né? Quem é o pessoal de Peor? Os moabitas, né? Então tá falando ela também, né? Que a irmã tá tudo na mesma caixa, tudo no mesmo sentido, né? Eles todos ali estavam com a mesma intenção. Então vocês vão se vingar deles. E aqui ele termina, né? Que foi morta no dia da praga, no caso de Peor, tá? Então hoje a gente vai finalizar aqui a aula. Eu falei a aula era tranquila hoje, né?